Oi, gente, estamos começando aqui o primeiro Boas Histórias e um Bom Café. Esse podcast tem o objetivo de mostrar histórias de mudança, independente do que motivou. Se foi pessoal, se foi carreira, se foi saúde, mas mostrar boas histórias de mudanças. E hoje a gente começa com o Joel, que está aqui conosco, é o fundador da LuckyTech. Conheci o Joel há alguns anos atrás. Ele vai contar um pouco da trajetória dele e falar sobre o que é hoje o Joel e a LuckyTech. Joel, obrigada pela presença, por ser o primeiro, né? Uma honra aqui para mim ter você como a primeira história para contar, que ela é extremamente inspiradora. Então, vamos lá. Quem é Joel Júnior? O Gabi, é uma honra estar falando com você, com o pessoal e ter um projeto desse, né, de boas histórias, com bom café, deixa a gente orgulhoso, né, de poder falar o que a gente faz, o que motivou a gente chegar onde a gente está. É uma honra estar aqui com você. Sua pergunta, qual foi? Quero saber mais, conte mais sobre Joel Júnior. Que Joel Júnior estudou, fez, trabalhou, onde mora? O que levou ao Joel de hoje? Entendi, vamos lá. Você sabe que a Barba Branca tem história pra caramba, né? Então, mas eu me formei engenheiro, eu me formei muito novo, né? Com 22 anos eu me formei e eu tive muitas carreiras, né? Então, primeiro eu fui de banco, né? Fui gerente de banco. Primeiro trabalho que eu tive assim foi trainee do Itaú, Unibanco Itaú. Depois fui professor e finalmente eu fui professor de cursinho, fui professor de colégio, fui professor de cursinho. Eu adorava ser professor de cursinho, de falar com todo mundo, daqueles 100 alunos ali na aula, né? De matemática, de física e química, né? Então eu tive uma honra muito grande de ser professor, sabe? A gente vai até falar sobre isso mais para frente. E daí eu consegui entrar numa empresa muito grande, uma multinacional, a Ericsson. 2 anos depois que isso aí, eu tinha 24 anos. Tudo isso aí eu tava com 2 anos, 3 anos. Com 24 anos eu entrei na Ericsson. Com 26 anos eu estava na Suécia para fazer um trabalho de 3 meses. Fiquei 5 anos na Suécia. Depois da Suécia eu morei na Itália, morei na França, e fora do Brasil eu morei no Caribe. Morei no Caribe por... Todo mundo pensa que é bom, mas pessoal, não é assim não. Turistar e morar é diferente, né? Uma semana é legal. Morei em Santa Lúcia. Se você procurar aí, é um paraíso, né? Legal, mas uma semana é legal, né? Tudo lá é difícil, né? Então, mas foi uma experiência muito boa. Sim. Eu já era diretor de empresa de fora, né? E voltei para o Brasil. E daí passou um tempinho, eu estava numa empresa, trabalhei na área de aviação, né? Que foi quando eu te conheci. Na Embraer. Então, eu tava trabalhando na Embraer. Daí, depois da Embraer, eu voltei para a área de telecom e era country manager de uma empresa americana aqui no Brasil. Então, eu tinha uma vida bem confortável, né? E a carreira tinha sido muito legal até ali, assim. E sólida, tá sendo, né? e tá bem internacional. Tudo que você pensa de uma Sólida. carreira legal, pô, eu tinha morado fora já, voltei porque quis. Falei assim, poxa, se eu posso fazer dinheiro no país dos outros, eu posso fazer dinheiro no meu, né? Eu posso crescer o meu país, sabe? Fazer alguma coisa legal.
Mas daí teve um momento na minha vida, né, que eu já tinha o Vitor, né, que é o meu primeiro filho, e daí eu tava com o segundo filho que nasceu no Rio de Janeiro, né, a gente hoje, fisicamente, a gente tá no Rio de Janeiro, o meu filho era carioca, e o Lucas, ele com 1 ano foi diagnosticado com câncer, e durante 1 ano e meio fez o tratamento e tal, mas infelizmente ele não sobreviveu, né? E isso eu continuei trabalhando, mas com uma agonia muito grande, né? De poder fazer alguma coisa diferente, né? E eu não queria fazer só com dinheiro, sabe? Porque no câncer, não sei se as pessoas conhecem, se você tiver 1 milhão na mesa, consome 1 milhão. Se tiver 5 milhões, Sim, o que consome, tiver de recurso porque é muito vai, caro. né? Porque é muito caro. E um dia acordei de manhã, tive um insight assim, escrevi no papel de pão, que eu falo. Eu fui lá no médico que tinha cuidado do meu filho, tipo, 5 anos antes. E ele falou assim, ó, Joel, resumindo, né? Se você conseguir Conseguir. fazer isso aí, você vai salvar muitas vidas. E daí ferrou com a minha vida. Porque eu falei assim, cara, eu vou ter que fazer isso aí. E eu sempre, sabe, Gabi, pensei, cara, por que eu, meu? Se a gente vai contar sobre um pouco sobre a ideia, não é nada absurdamente. Se você. A ideia é complexa de fazer, porém, não é nada difícil de imaginar, né? E porque Sim, no Brasil, porque aqui, porque comigo, né? Então a gente vai ao longo disso aí discorrer sobre isso. sim. Então, essa foi a tua motivação para iniciar com a LookTech, né? A motivação, eu acho que todo pai, toda mãe que perde o filho é um trauma grande. Sim, E na grande maioria das vezes, ou você tenta esquecer esse trauma, tenta, né? Ou você motiva para uma mudança. No meu caso, foi uma mudança radical de vida, total, né? Para conseguir fazer toda a tecnologia, eu vendi casa, diminuir padrão de vida. Então é uma coisa é, bem radical para ser feito, sim. sabe? Mas é legal também, né? Porque a gente hoje tá podendo falar de um negócio que eu tô falando, Avançou? né? Que eu tô falando em Portugal, tô falando na Europa, na Inglaterra, falei para rádio na França, nos Estados Unidos, na Austrália, né? Então, poxa vida, tá comendo um Sim. corpo que Uma proporção que acho que nem você não, nem imaginava. imaginava quando iniciou, né? Quando eu fui lá falar com o médico, eu falei assim, dá para ajudar aqui esse hospital com isso? Sim, Daí ele falou assim, Joel, se você for fazer isso aí, não existe isso que você está fazendo. E se for possível fazer isso aí, você vai ajudar muita gente, não só aqui no Brasil, mas no lugar. sim. Então, enfim, quando a gente começou, era difícil. Então, fala um pouquinho sobre o início da LuckTech. Como ela começou, como que você começou a desenvolver a tecnologia, como é que foi parte de tive apoio, não tive apoio? Então, começou com a ideia mesmo, né? E às vezes as pessoas mais jovens, a gente está num momento hoje no mundo de todo mundo falar de startups, de falar que quer fazer, se tornar unicórnio, né? Unicórnio são as empresas que têm 1 bilhão Sim, de valorização. O meu não foi assim, né? Primeira startup, o que é uma startup? Startup é alta tecnologia, com alta probabilidade de crescimento, né? Com, né? E isso aí a gente tem, né? É, e a gente começou com a ideia, daí estruturando a ideia.
E eu tive apoio do meu sócio, né, o William, poxa, teve um papel fundamental no início da LuckTech. Por quê? Porque ele conhece a parte de inteligência artificial, então ele tem uma empresa de inteligência artificial. Então, tudo foi nascendo para que a gente, no futuro, tenha uma inteligência artificial focada em pessoas em tratamento de câncer, né? Então, e a gente teve apoio de muita gente, sabe? Assim, um dos primeiros apoios, a gente estava dentro do Parque Tecnológico lá em São José dos Campos, acho que se eu não me engano, olha aí no Google, deve ser entre os 5 melhores parques tecnológicos do planeta. Então é muito bom. E na primeira semana que eu estava lá, surgiu a oportunidade de falar na televisão. Os caras falaram assim, ó, fala com essa startup porque ela é fantástica. E eu falei na televisão, e eu, né, de São José dos Campos, o vice-presidente da Embraer viu, falou assim, eu quero conhecer. Fui lá, ele falou assim, ele é francês, e Johan Baudet, abraço pra caramba. O Johan, ele falou assim, Joel, por favor, o que você precisa? De financiamento, dinheiro, difícil dinheiro da Embraer, mas a gente tenta fazer alguma coisa. Daí eu falei, olha, ô Johan, eu preciso de tecnologia. E eu tava numa reunião com umas 8 pessoas, assim. Sim. E ele falou assim, eu falei, eu não preciso de dinheiro agora, eu preciso de tecnologia. Ele falou assim, Joel, por favor, você sabe que aqui a gente faz avião? Não tem nada a ver com tecnologia de saúde, né? E levantou um rapaz lá, o Paulo, ele falou assim, olha, a gente monitora 5.000 itens de cada aeronave que está voando no planeta. Acho que monitorar alguns itens de uma criança que não está voando, pô, né? Fica não mais sou fácil. Assim tão complexo. Ele falou assim, foi aí, a nossa nuvem, a arquitetura de nuvem da LuckTech é uma das melhores do planeta, porque uma empresa que aparentemente não tinha nada a ver, ajudou e ajudou muito bem, sabe? Não com dinheiro, mas com tecnologia. Então, essa foi uma das primeiras. A Johnson, no começo, se o pessoal vê lá no nosso Instagram, as primeiras entrevistas eu falava Band-Aid, né? Para as pessoas entenderem o conceito, né? E Band-Aid é a marca registrada no planeta mais antiga. Imagina. Eu nem não sabia. E por um destino maravilhoso, tem uma fábrica da Johnson em São José dos Campos, sim, que fabrica todo o Band-Aid no mundo. Então, sim, o cara que usa o Band-Aid da Johnson lá no Japão saiu de São José dos Campos. E eu não sabia disso. Chamaram eu lá. Eu falei assim, eu vou tomar o primeiro processo na saída. Né? Vou tomar o primeiro processo na saída. Eles me chamaram lá e falaram assim, ó, Joel, a gente ouve você falar do Band-Aid e tal. A gente morre de orgulho do que você está fazendo aqui. E vincular isso ao nome. E toda a equipe aqui, o que você precisar, a gente vai ter. Então, o adesivo nosso é do melhor material possível para hoje, que pode grudar na pele humana e não ter nenhuma interferência, não ter irritabilidade, não ter alergia. Ainda mais que a gente está falando de crianças, né? E total, exato, né? Que é bem... hoje, né, a gente evoluiu bastante, mas o foco inicial sempre foi criança, sempre, sim, né? Por causa
do Lucas, né? Que eu perdi. E que, poxa, inspira todo esse Sim. projeto até agora, assim, né? Fala mais sobre o dispositivo, né? Eu entendo que, claro, a sua motivação é o Lucas, né? Porém, quando eu vejo, né, o dispositivo da LuckTech, quando eu comento e conto para as pessoas sobre o projeto, eu sempre falo, cara, porque até já me perguntaram, mas agora tem aqueles relógios e tal, não sei o quê. Falo, cara, só que assim, adulto lê, adulto fala, adulto se percebe alguma coisa diferente no corpo, ele vai falar, ou vai falar para alguém, ou mesmo vai tomar alguma atitude, né? Sim. E a criança não. Se a criança está começando a ter uma febre, ou começando a ter uma arritmia, alguma coisa assim, ela não vai virar e vai falar assim: olha, pai, olha, mãe, estou me sentindo estranho, né? Vamos por partes, né? A primeira parte, né? Por que é um adesivo que gruda na axila e não um reloginho que todo mundo tem, que faz Sim. bastante funções. O Apple Watch, o Samsung Watch, qualquer Sim. watch faz. Por causa de precisão, né? A temperatura, a diferença de temperatura do pulso aqui pode ser de até 1 grau e 1,2 graus. Então, pode ser a diferença de chamar ou não a ajuda para aquela pessoa que pode estar febril, entendeu? Então, não é porque já tem. Sim. Seria mais fácil eu fazer tudo com alguma coisa que já tem, mas não. A precisão é uma coisa que fez com que a gente diferença... mudar o local. Entendi. Então, daí por isso. Outra coisa é que a criança muito pequena dificilmente para com o relógio na mão, sabe? E aqui é um lugar que ela esquece, né? Você põe e ela esquece. Então, porque não fica visível, né? E não incomoda. Então, a criança, enfim, ela não se incomoda com isso e a criança pode tomar banho. Então, o dispositivo nasceu, ele é muito legal. Eu sempre mostro por último o dispositivo, porque o dispositivo não é nada incrível. É legal, mas não é nada... O homem já foi pra Lua, pô, sabe? Sim. Eu sempre penso isso. Falo assim, cara, isso aqui é nada. Não existia, mas não é nada. E a vantagem é que você pode tomar banho, e fica 22 dias. Ele tem uma bateria que dura 22 dias. Então, hoje fica, a cada 7 dias você muda de local, para não... O termo técnico é macerar a pele, para a pele não ficar irritada, assim. tal. Macerada que chama, né? Sabe, fica branquinho assim, tal. Sim. Não pode ficar muito tempo. Então, a cada vai 7 trocando. dias. Porque o tratamento de câncer não é um mês. Sim. Para você ter uma ideia, no Brasil, a média do tratamento de câncer de criança são 14 meses. Então, é muito grande o tratamento, extenso, né? Considerando então, que a criança vai ficar esse período usando o dispositivo, né? Exato. Então, e daí, mas essa é a parte. Então, daí ele manda esses sinais vitais para uma nuvem, que é a que eu acabei de comentar da Embraer, e daí tem um aplicativo desenvolvido só para o pai. Então, o pai, a mãe, os responsáveis daquela pessoa, ela recebe os dados do Joãozinho. Então, o Joãozinho, o pai do Joãozinho, recebe do Joãozinho. Daí tem um aplicativo para os médicos e enfermeiros que recebe os dados de todos aqueles que estão naquele hospital. Então, Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha, tá tudo ali para os médicos e enfermeiros. Sim. E um dashboard no hospital, que não mostra só os sinais vitais do Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha, etc. Mostra a localização num mapa da onde eles estão. Isso aí é incrível porque... por que eu falo assim, nossa, legal, mas so what, né? E daí, né? Toda pessoa em tratamento de câncer
de qualquer idade, ela tem uma imunidade muito baixa. Uhum. E tendo a imunidade baixa, ela fica vulnerável a qualquer outra doença. Então, a grande maioria do câncer infantil, principalmente, não morre do câncer. Ele morre de uma infecção causada Sim, por uma gripe, por exemplo, por uma pneumonia, né? Por sim. H1N1, por Eu nem sei Covid. se é o termo correto, mas vamos dizer assim, pelos efeitos colaterais, né? Não pelo câncer em si, mas o tratamento acaba deixando a criança com a imunidade Baixa, vulnerável, né? sim. E isso faz com que ela acabe tendo doenças, né? É, isso é para qualquer idade, né? É. O adulto, ele fica... Mas só que o Sim. adulto, ele fala assim, nossa, é o que você Então, é o falou, que você falou, o adulto vai dizer, vai falar, Estou me sentindo estranho. Às vezes não sabe nem o é. que é, mas consegue perceber, verbalizar e tomar atitude, né? Em Sim, relação a alguns isso. adultos, né? A grande maioria dos adultos, sim. Né? Tem Sim. uma parte dos adultos também que não. Os mais velhinhos podem ter esse problema. E Sim. alguns com capacidade limitada, né? Uhum. Pode também Sim. ter isso aí. É, pulando um pouquinho para frente, a gente depois volta, né? Mas a gente vai fazer o estudo clínico de crianças e adultos. Então, isso já é algo muito grande, né? Sabe? Porque do total de câncer no mundo, só 2% é câncer infantil. Então, isso aí ninguém faz Acaba não tecnologia. virando prioridade, né? Porque é um percentual muito pequeno para você pensar em investir, em fazer projeto. Escalabilidade em tudo. O cara falou assim, ó, É que ninguém a faz. escala é pequena, né? E eu não tava... eu Não era a tua preocupação. não era... Eu não queria fazer um negócio para virar Big Bilionário. Tech, bilionário. Não, fala assim, cara, a gente vai solucionar esse problema de verdade. Sim. Acontece que se o dispositivo é confortável para uma criança de 3 meses de idade, ela é confortável para um adulto de 40, de 50. Para um idoso de 90. De 90. Então, eu mirei num negócio e acertei, né? Assim, numa escalabilidade muito grande que faz e que se é sustentável economicamente para 2%, Sim. poxa, a escalabilidade para os 100% é algo imensurável, sabe? É Sim. bem legal. Uma pergunta. Quando você tomou essa decisão, né? Vou virar essa chave porque é isso que eu quero fazer. Eu vou começar a LuckTech e vou correr atrás do meu propósito, né? Você teve muito mais apoio ou muito mais objeção? O objeção, eu digo assim, eu não acredito que você vai deixar a sua carreira sólida por um propósito incerto. As pessoas, no modo geral, acham maravilhoso, né? Mas as pessoas que cuidam de você, que gostam de você, elas tendem... Família, amigo, próximo. Eles tendem a falar assim, nossa, João, mas não é muito arriscado, isso aí não é... É nobre. Mas cuidado. Em casa mesmo, né? Mãe, pai, eles te dão apoio, porém... com preocupação. Com preocupação total, né? Com preocupação com amor, né? Não é preocupação, não faça isso porque isso aí não vai dar certo. Não é. Fala assim, cara, ô brother, você tem 50 anos, mano. Se liga. Assim, como assim? Porque é um começar do zero, né? Não, e não é só. Pô, eu desfiz de. Sim, de começar bens, do zero. de coisas para colocar na tecnologia, né? Em compensação, nos jargões aí de startup, eu tenho limpo, né, o cap table, não tem fundo de investimento, né, e quando a gente fala isso, o cara fala, nossa, mas como você conseguiu? Eu consegui porque é o que eu queria fazer, pô.
Sim. Entendeu? Eu acreditei de verdade. Não é, eu não peguei um dinheiro dos outros para fazer alguma coisa que eu acreditava. Não, eu peguei o meu. Falei assim, ó, cara, você acredita mesmo? Eu acredito, pô. Sim, Tá aqui, ó. né? Senão eu mesma não teria investido se eu não acreditasse, né? Exato. Então foi... e é uma mudança difícil, né? Não é... Mudanças geralmente são difíceis. E eu tive... Olha só, a gente falou da nossa vida, da minha vida, né? Mudança que não faltou na minha vida, em termos de, né, de emprego, de lugar, de trabalho, de posições. Enfim, isso aí não era muito problema para mim. Então, quando acontece com você, fala assim, por quê? Eu falo assim, não, cara, olha esse cara. Já mudou pra caramba, já tem uma carreira internacional. Já aconteceu isso. Poxa, eu trabalhava em tecnologia. Ser velhinho, assim, tem uma vantagem, né? Eu tava na Suécia, na época, que lançaram o Bluetooth. Então, eu vi acontecendo. Eu fui no laboratório e falei, caraca, mas para que serve isso? Hoje é uma das tecnologias que eu uso pra gente salvar crianças com câncer. Olha que louco. Né? É emocionantemente louco. Né? Sim. E apesar de rir bastante, eu choro bastante, né? Eu sou desequilibrado, né, Gabi? Então tem essa desvantagem de falar comigo. Não, eu não vejo como desequilíbrio, né? Mas a tua motivação principal para fazer o que você tá fazendo, né? Só corrigindo um pouquinho que o ponto de start foi porque eu perdi meu filho, né? Mas a motivação não é ele. Não, a né? motivação é salvar outras crianças. A motivação é a dor de perder um filho, né? É uma coisa tão difícil, inimaginável, né? Tão fora do normal que o que me motiva é que outros pais não passem por isso, sabe? Sim. E isso aí vai ser... E a gente acha que vai chegar num momento que a gente pode falar um pouquinho do economics desse negócio, né? Sim. Porque tem que ser barato. Não é? Não adianta... Não adianta você lançar um dispositivo que custa 10 milhões de reais. Não. Quantos desses 2% vão ter acesso? Dos 2%. Eu ia fazer uma brincadeira política, mas não vou fazer. Dos 2%... Vamos nos abster de brincadeiras políticas. Dos 2%, 90% dessas crianças são de baixa renda. Então, se eu não tiver a chance de ser barato, tudo isso que eu estou fazendo... Também não adianta. Não adianta. Um dos primeiros locais que eu fui falar sobre... Um dos primeiros hospitais, um hospital maravilhoso em São Paulo. O cara falou assim, Joel, o pai e a mãe pagam o que for. Eu falei assim, mas ele não sabia da minha história, né? Eu fui lá falar apresentar a tecnologia. Eu falei assim, cara, é ótimo ser o fundador, é ótimo ser o inventor, é ótimo ser dono. Rico. É ótimo ser dono. Porque eu decido que o pai e a mãe não vai pagar. Sou eu que decido. Não é ele. Sabe assim? Então, hoje, só que tinha que parar em pé. Sabe, Gabi? O custo médio, entrando um pouquinho no detalhe de custo, assim, né? O custo médio de uma criança em tratamento de câncer é muito caro. O custo médio mensal é 30 mil reais. Vou falar de novo porque é foda. Foda, pode? Foda. Desculpa aí. Mãe. Quem nos conhece sabe. O custo médio mensal de uma criança em tratamento de câncer no Brasil é 30 mil reais. Então tem custo aí de 40, tem custo de 25. Sim. Beleza? E de 45% a 60% desse custo
são internações de UTI. Olha que louco isso. Eu não sabia disso, né? Sim. Você tem que se formar, sabe? Você tem que pôr isso para viver isso. Viver isso aí, sabe? Se você trouxer a criança ou o paciente na primeira hora de febre, você evita que ele vá para UTI. Olha que foda. Detalhe, né? É um detalhe tão pequeno, mas que vai salvar a vida e vai ser ótimo pro plano de saúde. Sim, com pro certeza. Hospital. É bom para todo mundo, para a vida da criança, para os pais, pro plano de saúde, então imagina, pro hospital. Fazer alguma coisa que o propósito é maravilhoso. Sim. Para em pé financeiramente. As partes envolvidas estão contentes com o negócio, falam assim, ó, se o plano de saúde falou assim, cara, eu salvei 50% do meu custo, cara, sim, ó, e tem que ser barato, lembra que eu falei? Sim, claro. Um dia de UTI que a gente salva, que deixa de usar, é 1 ano de monitoramento dessa criança. Um dia de UTI é igual a 1 ano de monitoramento. Sendo que a gente sabe que nunca é 1 dia de UTI. Não, é durante os 14 meses de, né? Sim. São muitas UTIs que você vai enfrentar. Talvez ele vai ter que ser chamado e vai ter que ir para UTI. Porém, a grande maioria você evita. Mas você consegue reduzir isso. Total. Talvez assim, né? A gente não consegue evitar, mas consigo reduzir. Total. Né? Então, isso aí os médicos oncologistas vão saber mais que eu, mas se você troca... Eles chamam de Golden Hour. Golden Hour é essa hora que começa, sim, e você traz. Então, nessa hora... Se for feita a ação nessa hora, você faz evita, toda a diferença. Faz toda a diferença. Para salvar a vida, para diminuir os custos. E para o conforto dos pais também. Sim. Né? Então tá vendo que é brilhante demais. E quando você fala do negócio, fala assim, é tão... Eu conversando com meus amigos, eu tô conversando com uma amiga aqui, é tão babaca a ideia, é tão simples então, de falar assim, caramba, como ninguém pensou nisso aí? Então, mas você pensou... essa aí minha visão, né? Você pensou nisso porque você viveu e porque você tem conhecimento em tecnologia. Talvez a pessoa com conhecimento em tecnologia não viveu, então não ia ter o insight. E a pessoa que viveu não tem o conhecimento em tecnologia, não consegue pensar em algo viável. Ou até, assim, pensou em algo viável, mas jamais imaginou que poderia ser algo viável de baixo custo. E é o que a gente falou lá no início, né? Que, porque eu, né? Deve ter muitos engenheiros e muitos caras de tecnologia que passaram por isso aí. E eu tenho um amigo que viveu perto de mim, e o filho dele também, e o filho dele sobreviveu. E uma vez ele perguntou para mim, Joel, nossa, como que você tem força para viver vendendo camiseta, vendendo boné, hoje, né, assim? Sim. Eu só tenho a força porque eu perdi o filho. Porque eu sei da dor que é. Essa dor que fala assim, nossa, brother, não deixa essa dor pros outros, porque isso é muito pesada, sim, né? É isso. Tá, agora café, quero entender um pouco melhor de como tá hoje, o cenário da Lucky Tech hoje. Né? Qual fase a Lucky Tech está? O quanto falta, né, para a gente conseguir aí salvar vidas? Isso. Né? Porque vamos lá. Bem legal. Você fala, Golden Hour.
quantas milhões de pessoas não fazem ideia de que existe essa Golden Hour? Eu mesma não sabia, entendeu? Então, como está o que está aqui hoje e o que falta para esse dispositivo começar efetivamente a salvar vidas. E vamos lá, né? Que nem você falou. Sim, a gente precisa também ver o viés econômico, sim, né? Além do salvar vidas, né? Não, se você diminuir o custo, você consegue atingir e salvar mais vidas ainda. Exatamente. O plano de saúde consegue atingir mais crianças. Hoje, como que a gente está? A gente está com toda a tecnologia pronta. Então, todo o dispositivo está pronto. A parte eletrônica e elétrica está pronto. Os aplicativos, tanto dos pais como dos médicos, são 2 aplicativos diferentes. Estão prontos, falando com nuvem, e o dashboard, né, que é lá no hospital, funcionando. E a primeira vez que eu... Água. A primeira vez que eu vi funcionando, nossa, 2 horas chorando. Eu rio muito, mas eu choro muito, né? Então, nossa, porque não, sabe? É materialização mesmo, né? Sim, falo assim, caraca, minha ideia saiu do papel. Né? E demorou, ó, a gente tá falando, são 4 anos. Sim. Né? Junho agora, fazem 4 anos, né? Que eu tô nessa batalha, né? E hoje tá pronto. A gente deve começar agora, em breve, daqui a pouco tempo, né? Em Barretos. Barretos, para você ter uma ideia, é a Meca. Não é a Meca, vamos falar assim, é a referência no hemisfério sul do planeta em tratamento de câncer. E lá a gente não vai fazer só câncer infantil, vai fazer câncer infantil e adulto. Então, imagina, tem um negócio para falar para você, assim, quando o meu filho estava em tratamento, então, esse ano, dia 27 de junho, 28 de junho, vai fazer 10 anos que eu enterrei que a gente enterrou o Lucas, né? E quando ele estava comigo assim, eu nunca pedi pro divino, né? Cura, meu filho. Eu sempre pedi o melhor. E pedir o melhor, a gente conversou algumas vezes. É muito difícil pedir o melhor, sabia? Porque o melhor talvez não seja o seu melhor, bro. O melhor para ele, não para é o melhor. Não pra gente, né? É o melhor ponto. O melhor ponto não é o melhor para mim, né? O melhor. E eu aprendi ao longo da carreira toda, depois desse episódio, eu falei assim, cara, se eu pedir lá na parte mais difícil da minha vida, o melhor, hoje eu só consigo pedir o melhor, sabe? Sim. E nesse episódio de Barretos, então, esse é um exemplo de você pede o melhor, mas não é positivo, mas você pedir o melhor também pode ser muito positivo. Todas as minhas entrevistas anteriores, né, eu sempre falava de um hospital que é em São José dos Campos, que é o GAC, que é maravilhoso. O Dr. Marcelo é o médico que eu fui lá falar com ele. E eles atendem ali 50 crianças mês. O Barretos atende 3.000 pessoas por dia. É inimaginável a dimensão, sabe? Sim. Claro que a gente vai chegar ali no GAC, né? Abraça aí o Dr. Marcelo, do Rose, são fantásticos. Mas o Hospital de Amor lá de Barretos é muito grande. Então fazer alguma coisa ali é uma referência mundial. Sim. E a gente está indo agora para Portugal, né? Ano passado a gente foi para Portugal representando o Brasil no Web Summit. A gente vai para Portugal em breve para dar uma palestra para hospitais, para pais
ir para médicos lá, sabe assim? Sim. Um negócio completamente focado no que a gente tá fazendo. E eu nunca nem imaginava, né, que isso podia estar acontecendo, né? E que bom que tá acontecendo, né? Sim, claro, nossa. Que bom que tá acontecendo. É. E para uma coisa muito hoje de empreendedores mesmo, né? Porque parece que é glamuroso, que é legal. A gente tá há 4 meses atrás, 5 meses atrás, eu tava falando assim, ó, cara, eu vou voltar para a área corporativa, porque Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, assim, eu não vou nem perguntar se você já pensou em desistir, mas quantas vezes é, você pensou em desistir nesse meio do caminho, né? E o que te fez falar, não vou. é, eu tenho 2 filhos ainda, né? O Vitor, mais velho, Vitão. E Quantos anos ele tem? ele tem 13, 14 agora, fez 14. E o Arthur, né? Então, o Lucas era o filhinho do meio. E você tem que prover escola, tem que prover a vida. Sim, Eles estão há 4 anos comigo sem viajar, pô. Um pai que vivia viajando. sim. Sabe assim, eu vivi minha vida, né, antes em outros países. E eu tô há 4 anos sem viajar com eles, sem ter umas férias legais. Sim. Parece bobo, mas Não, eu jamais. desisti disso. São momentos E- que você abriu mão. E ele, 14 Né? anos, ele tava com 10. Então, esse período, mais uma coisa legal, né, que eles têm o maior orgulho do que Do que a gente você- faz. Sim. Nossa. O que também é um motivador, né? Mas, então, você fica vendo várias, batendo às vezes em murro de ponta de faca e, né, e às vezes não vai, e vários projetos não, você fala assim, nossa, agora vai. E você perguntou o que que motiva. Então, o que motiva eu chamo de pílulas de alegria, sabe? Eu vivi com pílulas de alegria, alguns últimos anos aí. Que você foi aprovado num projeto Sim. tal. Não vai dar dinheiro, mas porra, vai dar visibilidade que pode Sim. ser. Então você Vai ajudar vai ajudar de alguma de forma. alguma forma. O pessoal lá dos Estados Unidos está chamando você para fazer um negócio, sabe? Pílulas de alegria. E daí isso aí vai motivando. Sim. E a gente tá com um projeto legal aí, bem estruturado, com Barretos, que isso aí foi sabe, a coisa que vai fazer a diferença. Porque Sim. hoje a tecnologia, pela tecnologia tá pronta. Porém, Sim. na área da saúde, Gabi, não basta ser só a tecnologia. Você tem que ter a tecnologia e ela tem que provar que salva a vida. Ela tem que provar que é Sim, viável. aí a gente tem a questão da legislação vigente aqui no Brasil, né? Pra você no poder, mundo inteiro, pra né? você, que eu imagino que tenha. Cada uma tem as suas particularidades Sim. em relação a tudo. A documentação, a prazo, a como é o processo, Sim. etc. E aqui no Brasil, a gente tem que seguir um determinado caminho, né, para conseguir comercializar ou até utilizar, né, qualquer dispositivo. Não, imagina se na você área da tem uma saúde, ideia e né? fala assim, eu Agora vou vou pôr. testar. Vou pôr lá nas crianças. Não, não é assim. Você tem um conselho de ética. E antes eu achava que era ruim isso, sabe? Hoje eu acho maravilhoso, porque Sim. qualquer um que for tentar fazer o que eu tô fazendo, ele tem que passar por essa barreira também. Sim. É uma barreira de entrada muito positiva. Então, se porque você é pra tem... comprovar que realmente funciona. vai salvar vidas. Exato, né? Né? Então, é uma coisa legal também. Então, tudo que vem, se você pensar que é pro melhor,
é pro Sim. melhor de verdade. Então, enfim, é assim que tá hoje. E eu tô irritantemente feliz, que nem o Geraldo Rufino fala. Sim. E um abraço também para ele, né? Geralmente ele vê aí as nossas mensagens, é cara, gente boa. Aí eu posso falar por mim, né? Aí eu vou falar um pouco de como chegamos aqui, né? Eu vi que a Carla, que é a nossa amiga em comum, né? Começou a postar sobre a Lucky Tech. E aí eu falei, mas Carla, o que eu tô fazendo? E aí a Carla me explicou. E aí eu perguntei, Carla, tu sabe se tem alguma agência de marketing ajudando ele e tal? Ela falou, não sei, tipo, fala com ele. E aí me passou do telefone e te chamei, né? Sim. Eu falei, pô, João, a Carla me contou que você tá com a Lucky Tech. Da parte de marketing, né? Tem alguém te ajudando? Aí quando você falou assim, não, sou eu mesmo que faço tudo. Eu falei, mentira. Aí você falou, eu falei, cara, então... eu tive bastante ajuda, né, Gabi? No começo, principalmente, a marca, Sim. O desenvolvimento da marca, o desenvolvimento daquela parte de cores, etc. Nossa, a esgrima foi fundamental pra gente. Mas chegou uma hora que o Henrique, o Pedro, o Henrique, são fantásticos. Mas eu não tinha dinheiro para pagar, os caras são, né? E daí você veio e complementou, né? Vamos tentar ajudar vocês, né? Aí eu falei, aí eu até perguntei, fiz essa pergunta, né? Eu falei, já tem alguma agência hoje ajudando a Lucky Tech? Ele falou, não. Eu falei, ok, agora tem. Né? Nós vamos ajudar, né? E aí foi engraçado porque tiveram dois vieses, assim. Tiveram pessoas que viraram para mim e falaram, nossa, meu, que legal, né, que você tá fazendo isso. E só que eu também escutei, né, direta e indiretamente, assim, tipo, não entendi por que ela está ajudando, né? Não só como pessoa e não só como agência. A minha resposta foi assim, cara, se eu souber, assim, que eu tive um ponto de participação em um projeto que salva vidas, para mim é o que vale. Entendeu? Então, assim, a minha motivação é essa, assim, não, adoraria ficar milionária, continuo em busca disso, mas qual foi o meu propósito, Gabi, né, em trazer a agência, que até eu falei, virei para o pessoal que trabalha comigo e falei, olha só, está entrando um cliente novo, só que é o seguinte, é pro bono, você aceita? Eu não tive nenhum não, de falar, não vou ganhar nada, eu não quero, né, porque é a causa em si, né? Eu, pelo menos, acho muito forte. Falo, se eu puder participar, assim, salvar uma vida, se o dispositivo salvar uma vida... E eu falo... Né? Eu já hoje, acho né? Máximo. A gente vai... em breve vai estar aparecendo bastante na televisão por causa de um programa. E a mensagem lá é exatamente essa, né? Olha... já Sim. Se você quiser participar, se você tem a oportunidade, imagina você ter a chance de falar pro seu filho que você ajudou. Tipo, eu fiz parte disso, nem pouquinho. Que seja um pouquinho. Eu fiz parte disso. Eu ajudei no início desse negócio. Então, imagina, isso aí é magnífico. É claro que eu tô no processo, tô liderando e tal, mas eu sempre abri muito as portas para qualquer um que quisesse ajudar de alguma maneira. De qualquer forma, né? Eu falo sempre isso, né? Toda ajuda, né? E falando com podcasts hoje, nascendo um podcast, coisa legal. Falo em entrevistas, falando, né? Em qualquer... Toda ajuda.
Sim. né? Às vezes o cara fala, mas o Joel não tem dinheiro. Cara, reposta. Fale de mim no seu condomínio, né? Fale da gente, porque isso Sim. aí movimenta a gente. Tem gente que tá rebolando. É alcance, a gente já é alcance. Tem, né, gente rebolando que tem 1 milhão de pessoas seguindo. Sim. A gente tá salvando vida, né? A gente tá tentando fazer alguma coisa de tecnologia no Brasil, olha só. Porque se fosse lá fora, a gente já tava... Já tinha deslanchado, já. Tava com destruindo. dispositivo em tudo que era lugar. No Brasil é mais difícil, mas em Mas compensação... a gente acredita, né? Não, em compensação, olha só, eu nunca falo isso muito. No início, bem no início, assim, ó, coisa 6 meses depois que a gente lançou, uma universidade da Flórida veio falar com a gente. Falou assim, eu dou para você o visto de entrada nos Estados Unidos, assim, como empreendedor. A gente dá os laboratórios e a gente só quer 2% dos royalties lá e você consegue fazer isso aí por $500 por mês. E você põe isso em todos os hospitais. Era aquela proposta irrecusável, né? Se eu posso pensar no dinheiro, e às vezes as pessoas perguntam, da onde que saiu? Hoje a gente compra 50 dinheiros por mês, né? Da onde que saiu esse número? Falou assim, cara, é 10% do valor que o cara tinha falado lá atrás, sabe? Eu falei assim, a gente tem que chegar nisso aqui, pra gente poder alcançar no Brasil, na América do Sul, na África, nos países, tanto aqui como lá é o mesmo preço. Eu não posso distinguir a vida do pobre e a vida do rico, a vida do preto do branco, a vida do bolsonarista, do lulista. A gente salva a vida. Vida é vida. Sabe, né? é muito mais do que, sabe? Então fala assim, mas o governo não ajudou. Fala assim, cara, não é pro governo ajudar mesmo, cara. A gente é uma empresa, vamos regaçar, vamos dar as mãos aqui, porque a gente tá salvando vida. Sim. Né? Então é isso, sabe? Então, hoje, como que as pessoas podem ajudar a LuckTech? Depois eu vou dar alguns exemplos de como, até coisa que eu fiz, né? Que às vezes você não precisa, eu não tenho dinheiro. Cara, existem várias outras formas de ajudar. A gente vende umas camisetas, né? Tem essa aqui, tá para vir uma nova em breve, mais legal ainda. Sempre são muito bonitas, né? Tem os bonés, tem alguns outros bonés. Se olhar no Instagram, tem aí um boné chegando muito, muito novo. Tem outras formas também. Pode falar pro seu vizinho, cara, né? Pode falar pro seu amigo. Pode falar para uma empresa. A gente tá com uma ideia de desenvolver aí um kit, né? A gente falou ontem, para a empresa. Então a empresa vai dar o brinde de final de ano. Fala assim, poxa vida, olha só, dá a sua marca junto com essa LuckTech que, tá salvando vida. Sim. Né? Então, enfim. Venha fazer parte dessa causa. Né? E tem uma vaquinha, né, que a gente tá fazendo, vaquinha.com. Não, olha lá no nosso Instagram. Entra no Instagram. Entra no Instagram, porque tá lá o link. O link sempre eu ponho. O link até dentro do site Vaquinha, né? Mas ele tem uma URL enorme e tal. É mais fácil entrar nas redes sociais. No Instagram da LuckTech. Tanto faz na dele ou na minha. Você vai encontrar aí o caminho para participar da Vaquinha. Fala assim, eu conheço... A gente sempre conhece uma pessoa. Sempre. Fala assim, eu conheço o Luciano Huck. Por exemplo, estou dando um exemplo que eu tentei chegar em algum... Né, eu estou no Rio de Janeiro hoje e a gente tentou chegar em algumas pessoas. Eu conheço o fulano. Eu conheço esse cara. Eu conheço essa pessoa. Então, poxa vida. Né, você pode ajudar. É seu tempo. Assim, conheço uma pessoa que pode ajudar. Ou seja, você já ajudou, né? Sem desembolsar R$1. Né? E às vezes a pessoa nem quer o dinheiro, mas o cara fala assim, olha só,
olha essa causa, dá uma olhada, pessoal, porque isso aqui é importante. Hoje, né, tem um apresentador do esporte que está sofrendo com a filhinha em tratamento de câncer. Poxa, e eu sei, porque quando eu estava lá há 10 anos, eu não queria falar com ninguém, cara. Sabe, eu sou uma pessoa que eu me considero comunicativa. Bastante. Né? Falo pra caramba, né? Mas naquele momento, eu Você pus se uma... fechou, né? Total. Sabe, eu não queria falar com ninguém. Eu era, nossa, completamente, né, fechado. E eu entendo, sabe? Mas a gente chega em muitas outras pessoas, sabe? Sim. Então, enfim, né? Ó, a Simoni, o Felipe é o marido da Simoni. Pô, gente boa. Eu mandei uma mensagem pro cara, o cara começou a repostar Sim. de uma maneira legal. A Simoni, né, tá fazendo um tratamento de câncer agora. E é difícil, sabe? Porque Sim. a gente se enche de esperança, mas é uma doença muito difícil mesmo, sabe? Então, o que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Sim, né, você conheceu aí a Aline, né? Minha amiga de infância, colega de trabalho, né? Pra gente foi uma surpresa, né? Do nosso círculo de amizades, assim, né? Até. Não, a idade não tem nada a ver, mas pegou todos de surpresa e a gente acompanhou, né? Todo o tratamento dela, graças a Deus ela fez a cirurgia e assim, dentro do cenário teve o melhor dos resultados, né? Então, mas é um tratamento pesado, cara. Eu acho que não tem outra palavra, né? Porque tem a questão da saúde, da imunidade, do psicológico, né? Então, e envolve muito pesado. mais gente, né? Sim, não porque não não é a ela. pessoa, é o entorno todinho dela, os amigos, né? os pais, os avós, todo mundo, né? Todo mundo. Tá sofrendo. Todo mundo que tá em volta. E assim, é aquela mistura de sofrimento com esperança, Sim. né? E aí, no caso dela, graças a Deus, foi bem sucedido. Né? Mas a gente Abraço, sabe, Aline. Mas a gente sabe que nem todos têm o sucesso, né? E que com o dispositivo da Lucky Tech é possível mudar esse desfecho para muitas pessoas. Sim, Talvez não para todas, não para todos os casos, não para todas as idades, mas para muitos casos. Né? No câncer infantil, para você ter uma ideia, a probabilidade de cura é em alguns países, né, menores e mais ricos, é de perto de 95%. Cara, 95% de chance de cura. Muita coisa. Hoje no Brasil perto de 55%. Baixo. É baixo. E onde que está esse gap, né? Onde que está essa diferença? Está exatamente em falta de tecnologia, falta de recurso. Então, se a gente tiver maior tecnologia, maior recurso e diagnóstico precoce, né? Que é uma coisa que é necessário também, a chance é muito maior, sabe? Então, imagina, a gente daqui a alguns anos tá fazendo um podcast também. Sim. Né? Com outras camisetas, com outros... Depois, né? que a gente tiver... a gente faz já trazendo assim, ó, crianças usando o dispositivo. Não, e em breve vocês vão ter notícias, assim, legais, né? Mais legais. Mais legais, exato. E nisso, né? Porque, olha só, essa primeira fase, né, da Lucky Tech, a gente tá falando de alta tecnologia. Hoje a gente está muito em voga da inteligência artificial, por exemplo. Então, com isso, nunca ninguém gerou tantos dados de crianças em tratamento de câncer no planeta inteiro. Então você vai ter
um big data, que chama isso, né? Uma geração de dados tão grande que você é capaz de gerar inteligência. Por exemplo, se tiver uma variação de temperatura X, eu não sei o que eu não sei, né? Tem uma variação de temperatura, falou assim, ó, essa aqui é uma febre que tem umas características virais. Não é infecciosa. Então, você trata diferente. Então, você já vem mais assertivo. Então, a criança sofre menos, a resposta é melhor. Sim. E salva mais. Sabe assim, é um ciclo... uma cadeia. Um ciclo virtuoso, né? Então, é uma coisa legal. Sim, é uma cadeia. Então, estamos aí preparando para isso. No próximo, já vai ser assim, ó. Você mencionou, né? LuckTech tá na primeira fase. Então, quando a gente tiver, assim, ó, finalizando já a segunda fase, a gente vai sentar e vai conversar de novo. Aí aquela pergunta, assim, né? Faria tudo de novo? Só que tem assim, tudo. Não pode nem botar nem tirar. Sabe, Gabi? Eu tô irritantemente feliz, né? Chorando desse jeito. Aí falou assim, nossa, imagina se tivesse, né? Mas eu tô feliz com o que tá acontecendo, com o dimensionamento que a gente tá tomando. Eu trocaria tudo para ter meu filho de volta. Sim, isso. Sabe assim? Mas tudo. É o que eu falei, Romão. Quando eu fiz a pergunta, essa é a coisa mais óbvia, né? Assim, eu trocaria tudo pra limpar a bunda do meu filho, sabe assim? Pra ele não ter nem passado o que ele passou, né? Mas não, a gente não... não tem essa possibilidade. Não tem essa possibilidade, né? Talvez eu encurtaria alguns caminhos, né? Com a experiência você vai melhorando. Mas você não teria essa experiência antes. Então, claro, né? Você só hoje, conseguiu a experiência porque você percorreu viveu, o caminho. Então, nossa, cara, é muito... Tô feliz pra caramba, sabe? Eu quero que esse momento de felicidade perdure, sabe? Sim. E faria, né? Claro. O que a gente tá fazendo agora, o momento atual eu chamo do final da primeira fase, né? Que você chegou para colocar nas crianças, fazer o estudo clínico. E depois do estudo clínico feito, vai ser sabe, fala assim, a gente já tá tendo dimensionamento mundial. Sim. Eu nunca ia pensar nisso, né? Essa é uma coisa legal, porque o tratamento e as consequências... Já tem gente sentada esperando ficar pronto. Quando a gente fala pronto, é assim, a tecnologia tá pronta, mas assim, o pronto. Encerramos a fase 2, agora é só, sair colocando o dispositivo em quem precisar. E o problema, a solução é o mesmo em São Paulo, Curitiba, Denver, Sydney, Estocolmo. Né? Exato. Terra. Então, é uma coisa legal. Então, tem gente da Suécia falando com a gente, tem gente da Ucrânia falando com a gente, tem gente de Portugal, né, de Melbourne, na Austrália, Miami, Denver mesmo, que eu falei. Então, tem gente, né, começa a ter dimensão mundial, né? E no começo eu nem falei para você, nem patente eu queria, né? Sim. Porque se o cara copiasse um negócio lá na Itália... E conseguisse fazer... E tivesse salvando vida lá... Porra, meu amigo, salva, por favor. Sim. Mas você tem que fazer a patente, porque senão ele pode fazer lá e você não pode fazer aqui. Então, a gente desenvolveu a patente, porque, né? Assim, você iniciou por um propósito, tal. Talvez essa pessoa que vá não, né? Porque não consegue. Mas se você não tivesse feito todo o processo de patente, etc., quem copiasse a ideia não tivesse tanto viés de salvar vidas. O propósito fosse diferente, né? Ia salvar vidas no final das contas. Até ia, mas
Ele poderia desenvolver um dispositivo que custa 10 milhões de reais. Enfim. 10 milhões de hoje, dólares, sei lá eu. Que iria ter um alcance de 0,00001 dos 2%. Então, exato, né? Não dá para imaginar como seria, né? O resumo é que, poxa vida, a gente tá num momento muito legal de estar começando um estudo clínico da referência no hemisfério sul do planeta em tratamento de câncer. E a gente está não só com crianças, mas crianças e adultos, puxa, com a tecnologia já madura, feita, e com parceiros maravilhosos, né? Eu cito a Compass UOL, por exemplo, fez toda a parte de back-end do negócio. Sim. A Kainos fez a parte dos aplicativos, a Proa fez a parte dos aplicativos. A Embraer deu a nuvem que fez, né? Foi parte disso aí. Várias empresas, até se eu falasse nome de pessoas que ajudaram, né? Daí eu sempre tenho um aplicativo aqui que eu ponho o nome das pessoas que eu oro agradecendo, sabe? Sim. E tem bastante empresa que passou na gente, sabe? A Johnson mesmo, né? Então, bastante gente. O que eu acho mais legal e mais interessante, assim, né? Desde que eu comecei a te acompanhar a LuckTech, para ajudar nessa questão da divulgação, para levantar fundos mesmo, né? Porque, assim, não adianta, né, gente? A ideia é linda, mas sem dinheiro também não vai, né? Porque o estudo clínico tem um custo, o desenvolvimento do dispositivo tem um custo, né? Querendo ou não, você estar presente em eventos, em podcasts, para aumentar o alcance da LuckTech, tudo isso tem custo, né? Sim. Então, a LuckTech precisa de verba para poder girar. Sim. Né? E assim como eu, né? Só que eu fui um pouco mais direta porque eu já sabia no que eu podia te ajudar. Mas o que eu acho mais interessante é que para qualquer pessoa, empresa, não importa, que a gente comenta sobre a LuckTech ou fala sobre a causa, a pergunta da pessoa é: como é que eu posso te ajudar? Né? Como é que eu posso te ajudar? Só me fala o que você precisa, né? E a minha resposta é sempre, começa orando, cara. Né? Não, começa orando. Mas é porque a questão é assim, a ajuda nem sempre é o dinheiro, né? Exato. Que nem você falou lá no começo, quando o presidente lá da Embraer perguntou: você quer dinheiro? Não, eu preciso de tecnologia, não preciso de dinheiro, né? Muitas pessoas não têm o dinheiro, tá? Mas como é que você pode ajudar, né? Pode não parecer, mas o divulgando já é uma ajuda, né? Eu não tenho dinheiro para contribuir com a vaquinha, não consigo comprar camiseta, cara, não consigo comprar o boné. Divulga! Fala com a sua mãe, fala com o seu pai. Divulga, né? Que nem você falou, fala com o vizinho. E aí eu vou usar o exemplo que eu fiz, né? Que assim, me custou R$0. No meu aniversário de 40 anos, eu pedi de presente, né, para os meus convidados, ou para comprarem a camiseta, ou para participarem da vaquinha. Sim. E aí eu falei, cara, não quero presente. Graças a Deus, eu não preciso de nada, não é um sapato, uma camiseta ou um boné qualquer, né, que vá fazer diferença na minha vida. Eu prefiro, né, que faça alguma coisa ali, né? Que faça alguma coisa nisso, né? E eu achei muito legal, assim, né? E ainda pra quem comprou a camiseta, eu falei, tem que postar e marcar a LuckTech, tá? Por favor. Por quê? Custou R$0 você fazer a publicação. Não, aqui onde a gente tá, né? Num estúdio maravilhoso, com o Bruno, não sei o nome do estúdio, mas... A gente vai divulgar depois. Você vai divulgar. O cara... Eles vão editar o vídeo mesmo, eu esqueci o nome do estúdio.
Desculpa, tá, Bruno? Né? Mas, puxa vida, o cara tá disposto a ouvir o que a gente fez, sabe? Fala assim, ó, porque eu sei como que é. Entra, sai, meu amigo, né? Fala assim, Sim. opa, vou parar pra ouvir 5 minutos que esse cara tá falando. Sabe, tudo E aí ajuda, foi né? engraçado que quando a gente chegou antes de começar a gravar, a gente tava aqui de papo com ele. E ele, pô, que legal, que ele tem uma pessoa Que eu posso te que eu apresentar. posso te apresentar. É isso, né? Então, assim, o quanto custou para o Bruno isso? R$0. Entendeu? Pô, Vai. talvez essa pessoa seja uma pessoa-chave, tipo, pra acelerar a fase 2 aí da Lactec. O que eu falo, né? É que a dimensão é tão grande que é muitas pessoas ajudando mesmo. É bonito por causa disso. É difícil por causa disso, mas é bonito por causa disso. Entendeu? Eu acho legal que a pessoa já chega e fala assim, tá, mas como que eu posso ajudar? É isso aí. E aí a gente orienta. Compra a camiseta, participa da vaquinha ou divulgue, né? Coloca lá no Stories, faz uma postagem, né? Encaminha qualquer material, né? A gente tá sempre colocando coisa no Instagram, né? Então, ajudem e divulguem, assim, para fazer parte dessa causa. Exato. Né? Que é o que motivou a gente estar aqui hoje nesse bate-papo aqui. Bate-papo com boas histórias, né? Que até o Joel gosta muito de sempre frisar isso, né? Que o início da Lactec, né, foi por algo muito ruim, né? Porque a dor é algo muito ruim, mas que se transformou numa coisa maravilhosa. Isso aí. Eu me emociono pra caramba, porque eu sou assim, né, de chorar pra caramba e tal. Mas que tipo, virou uma coisa maravilhosa. Alegria de poder falar pra todo mundo, que é uma tecnologia aqui, nascida aqui, com recursos nossos e que tá salvando vida em vários lugares do planeta e que... Mas o mais legal é poder dizer que saiu daqui, né? Saiu do Brasil. Coisa boa, né? E saiu, né? Tá... Sim. E se tivesse, por exemplo, em outros países mais ricos, por exemplo, nos Estados Unidos e tal, o custo da tecnologia seria tão caro que seria inviável de trazer para cá. Sim. Então, daí você teria lá, mas daí você não conseguia trazer. Como muita coisa, né? A gente tem muita gente em situações diversas que acabam indo para o exterior para solucionar lá, porque não consegue... Viabilidade aqui. Não consegue trazer para cá, né? Não consegue viabilizar aqui. Fica financeiramente mais viável a pessoa ir para o outro país para fazer o que tem que fazer lá, né? E nesse caso não vai precisar, né? Não, a gente vai começar aqui e todo o pessoal que quiser ajudar a Lactec, quiser falar comigo, vai lá no Instagram, no direct, eu sempre respondo. Bem aí. Joel online 24 horas. Quase isso, mas tá bastante, né? A gente lá, o @lucky.tech e, cara, vamos lá. Obrigado, Gabi. Joel, né? Foi legal. Demais mesmo. Que eu te falei, foi um prazer, né? Você ser o primeiro a estar aqui, né? Porque a tua história, ela é muito boa mesmo. Obrigado. Né? A ideia aqui desse bate-papo, desse podcast, é realmente trazer pessoas com histórias que inspirem, né? Porque é o que você falou, lá quando eu optei por fazer, vem aquele pessoal que nos ama, né? E fala, olha, mas você tem certeza? Mas você vai sair de algo consolidado para fazer outra coisa? Você vai mudar? Você tem certeza que você quer mudar, né? E tem muita gente que pega e fala, eu acho que eu vou ficar onde eu tô porque é mais seguro. E tá tudo certo também, né? E tá tudo certo, mas às vezes assim acaba deixando de viver sonhos ou de fazer algo que vai ser relevante, muito bom,
né, para a humanidade por receio da mudança, né? Então, o objetivo aqui desse bate-papo e das pessoas que eu pretendo trazer aqui para esse bate-papo é realmente para inspirar pessoas que têm vontade de mudar, que têm ideias de mudança, mas ao mesmo tempo têm medos, né, de fazer essas mudanças. Joel, muito obrigada. Obrigado a você. Próxima gravação contigo vai ser na finaleira da fase 2, assim. Vamos ver. Já em outro estágio. Tá bom, combinado. Obrigada. Obrigado, Gabi. Obrigada a todos. Valeu, pessoal. Um abração.